o menino que encontrou paz nos braços de Deus. André tinha apenas 9 anos, mas seus olhos já carregavam um cansaço que não era comum para uma criança. Desde pequeno, ele sofria de uma inquietação constante, uma agitação que os médicos chamavam de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas que, para sua mãe, Dona Maria, era algo mais profundo. O menino não conseguia ficar quieto nem por um minuto. Na escola, era repreendido por se levantar sem permissão, por não conseguir se concentrar nas aulas. Em casa, batia as pernas na cadeira, mexia em tudo, falava sem parar, como se algo dentro dele não o deixasse descansar. As noites eram as piores, André se debatia na cama, choramingando que não conseguia parar de pensar, até que, exausto, adormecia apenas nas primeiras horas da manhã. Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como costureira, já havia levado o filho a vários médicos. Remédios foram receitados, mas os efeitos colaterais eram piores que a própria inquietação. André ficava sonolento, irritado, ou então parecia um zumbi, sem a alegria natural de uma criança. Certa noite, depois de mais uma consulta frustrante, ela sentou na beira da cama do filho, que se contorcia sob os lençóis, e chorou. "Meu Deus, o que eu faço?", sussurrou, com as mãos trêmulas. Foi então que se lembrou das palavras de sua vizinha, Irmã Rosa, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça. Na congregação, a gente ora, e Deus ouve, ela havia dito certa vez, enquanto entregava um pão caseiro. No domingo seguinte, Dona Maria vestiu André com a melhor roupa que tinha, uma camisa social que o menino odiava por causa do colarinho, e o levou até o pequeno salão alugado onde a congregação cristã no Brasil se reunia em seu bairro. Era um lugar simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum enfeite chamativo. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com um aperto de mão ou um aceno discreto. As mulheres usavam saias longas e blusas modestas, muitos com lenços na cabeça, os homens, camisas abotoadas até o pescoço. André, acostumado com o barulho da rua, estranhou aquele ambiente tão quietinho. O culto começou com um hino cantado sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Era uma glória a Cristo Jesus, e embora André não conhecesse a letra, algo naqueles versos repetidos, glória a Cristo Jesus, que por nós padeceu, fez seu coração bater mais devagar. Ele olhou ao redor, todos cantavam com os olhos fechados, alguns com lágrimas escorrendo. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade, mas também com uma bondade que André nunca havia visto em nenhum professor ou médico. Quando chegou a hora das orações, Dona Maria se ajoelhou ao lado do filho, que, nervoso, mexia nos dedos. Os irmãos oravam em voz alta, uns depois dos outros, com palavras simples mas cheias de fé. Senhor, abençoa os enfermos, dá força aos fracos, perdoa nossos pecados. André não entendia muito, mas sentia que aquele lugar era diferente. Então, o ancião José fez um pedido: se alguém aqui tem um pedido especial, que se levante e peça a Deus com fé. Dona Maria hesitou, mas André, surpreendentemente, puxou sua mão. Mãe, eu quero, disse baixo. Ela olhou, assustada, o filho nunca tinha demonstrado interesse em nada que não fosse correr ou brincar. Mas ali estava ele, de pé, olhando para o ancião com aqueles olhos grandes e cansados. Irmãos, disse o ancião, este menino precisa da nossa oração. Vamos clamar a Deus por ele. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto as mãos dos irmãos se erguiam e vozes unidas pediam a cura para André, o menino sentiu uma calma estranha invadi-lo. Não era sono, não era cansaço, era como se uma mão invisível tivesse tocado sua cabeça e, de repente, todos aqueles pensamentos que corriam sem parar dentro dele começassem a desacelerar. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não sentiu necessidade de se mexer. Não havia mais aquela coceira nas pernas, aquele impulso de pular ou gritar. Era como se seu corpo, finalmente, tivesse encontrado descanso. Quando o culto terminou, André permaneceu quieto no banco, ainda surpreso. Dona Maria chorava baixinho, agradecendo a Deus. O ancião José se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Deus te ouviu, meu filho. Agora é só confiar nele todos os dias. André assentiu, sério, como se entendesse algo que nem os adultos conseguiam explicar. Nos dias que seguiram, a mudança foi tão evidente que até os professores notaram. André conseguia sentar-se na carteira sem se contorcer, prestava atenção nas aulas, dormia a noite toda.
Não era mais um menino curado no sentido médico, ele ainda era criança, ainda tinha energia, mas aquela inquietação doentia, aquele tormento que o impedia de viver, havia desaparecido. Os remédios foram deixados de lado, e Dona Maria, emocionada, levou o filho de volta à congregação no domingo seguinte para dar seu testemunho. Desta vez, foi André quem se levantou. Com voz trêmula, mas firme, disse: eu não conseguia ficar quieto, nem dormir. Mas os irmãos oraram por mim, e Deus me curou. Agora eu sinto paz. O salão ficou em silêncio por um momento, até que um glória a Deus unânime encheu o ar. Muitas lágrimas foram enxugadas naquele dia, e o ancião José lembrou a todos: a fé não é só para os grandes milagres que a gente vê. Às vezes, é na quietude de uma criança que Deus mostra seu poder. Anos depois, André, já um jovem, foi batizado nas águas da congregação, confessando sua fé em Cristo. Ele nunca esqueceu daquele domingo em que, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo humilde, Deus havia tocado sua vida. Aprendeu que a verdadeira cura não vem só do que se vê, mas daquilo que se sente no coração quando a gente se entrega nas mãos dele. E a lição que ficou não foi só para André, mas para todos que ouviram sua história: Deus não desampara seus filhos. Mesmo quando o mundo diz que não há solução, Ele está ali, esperando que a gente se ajoelhe, em silêncio, e confie. Porque às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar o coração de quem sofre. Anos se passaram, e André, agora um homem feito, sentia que Deus o chamava para algo maior. Ele não era mais aquele menino que tremia de dor nas noites frias de inverno, nem o adolescente que escondia as cicatrizes da cirurgia sob a camisa. O Senhor havia não só curado seu corpo, mas também lhe dado uma missão: levar esperança para outros que, como ele, achavam que a dor era o fim da estrada. Foi então que, numa noite de quarta-feira na Universal, enquanto o pastor falava sobre a importância de não desistir na hora da prova, André sentiu um fogo no peito. Não era dor, era uma certeza. Ele precisava dar seu testemunho. Não por obrigação, mas porque havia pessoas ali, naquele mesmo salão, que precisavam ouvir que Deus ainda faz milagres. Com as mãos trêmulas, ele se levantou e caminhou até o púlpito. Olhou para os rostos cansados, alguns marcados pela luta, outros pela desilusão, e começou a falar. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem já esteve no fundo do poço e foi puxado pelas mãos de Deus. Eu já pensei que não ia viver, disse, a voz embargada. Os médicos disseram que meu caso não tinha jeito. Minha mãe orava chorando, meu pai se calava para não mostrar o medo. Mas aqui estou. Não por causa dos remédios, não por causa da sorte. Estou aqui porque, numa igreja simples, num domingo qualquer, Deus decidiu que minha história não acabaria ali. O salão ficou em silêncio. Até as crianças pararam de se mexer. Era como se cada pessoa ali estivesse revivendo sua própria dor, sua própria batalha, e de repente enxergasse uma luz no fim do túnel. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, continuou André, agora mais firme. Não importa o que os médicos disseram, não importa o que o mundo fala. Se você ainda tem fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai te levantar. E foi então que aconteceu. No meio da multidão, uma senhora de cabelos grisalhos, que mal conseguia andar por causa de uma artrose severa, se levantou com dificuldade, apoiada em uma bengala. Ela tinha ouvido falar de André, mas nunca havia tido coragem de vir à igreja. Aquela noite, porém, algo a trouxe até ali. Enquanto André falava, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma força que não vinha dela. Eu quero ser curada. Gritou, jogando a bengala no chão. Os irmãos ao redor a seguraram enquanto ela dava os primeiros passos trêmulos. 1, 2, 3. Até que, de repente, estava andando. Não mancando, não com dor. Andando como se nunca tivesse tido um problema. O salão explodiu em glórias. Homens choravam, mulheres levantavam as mãos, crianças pulavam de alegria. Era como se o céu tivesse se aberto ali, naquele pedaço de chão sagrado onde a fé se encontrava com o impossível. André sorriu, os olhos cheios d'água. Não era mais sobre ele. Era sobre Deus mostrando, mais uma vez, que quando um coração se entrega, os milagres acontecem. E assim, naquela noite, muitas vidas foram transformadas.
não porque as circunstâncias mudaram da noite para o dia, mas porque algo dentro daquelas pessoas foi renovado. A esperança, que antes parecia morta, agora ardia como uma chama. Porque no final das contas, o maior milagre não é só a cura do corpo, nem a solução dos problemas. É a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, Deus está ali. E Ele nunca, jamais, abandona seus filhos. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvores que sacudiam as paredes da Universal, André sentiu um toque suave no ombro. Era a irmã Marta, uma das obreiras que o acompanhava desde o início da batalha. Com um sorriso que só quem já viu milagres tem, ela sussurrou: Deus não terminou com você ainda, meu irmão. Venha, tem alguém que precisa ouvir sua história. André seguiu-a até os fundos do templo, onde uma jovem estava sentada em uma cadeira, o rosto marcado pelas lágrimas. Era Luana, uma mãe de 22 anos que há meses carregava um peso que parecia esmagá-la. Seu filho, o pequeno Miguel, de apenas 3 anos, estava internado há semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As contas do hospital se acumulavam, os exames não davam respostas, e o desespero já tinha roubado até sua vontade de lutar. Eu não aguento mais, irmã, Luana soluçou, segurredando um lenço molhado. Eles falam que pode ser algo no cérebro, que ele pode não acordar mais. Eu já não sei nem mais orar. André se ajoelhou na frente dela, colocando as mãos sobre os ombros trêmulos daquela mãe. Ele conhecia bem aquele desespero. Também já tinha olhado para o teto de um hospital achando que tudo estava perdido. Mas agora, seu coração transbordava uma paz que não vinha dele. Luana, olha para mim, ele disse, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não salvou a minha vida para eu ficar calado. Você acha que é coincidência você estar aqui hoje, justamente quando eu recebi minha vitória? Os olhos de Luana se arregalaram. Ela não sabia da história de André. Não sabia que aquele homem à sua frente tinha recebido um diagnóstico de câncer terminal meses antes, que os médicos tinham desistido dele, que sua família já chorava sua morte. Não sabia que, naquela mesma noite, os exames dele haviam voltado limpos, sem nenhum vestígio da doença. Como assim? Ela perguntou, segurredando as mãos de André como se fossem uma tábua de salvação. Deus me curou, ele respondeu, sem rodeios. E ele vai curar o Miguel também. Mas você precisa fazer uma coisa por mim. Luana sentiu, desesperada por qualquer sinal de esperança. Amanhã, bem cedinho, você vai ao hospital e coloca a mão na cabeça do seu filho. Não importa o que os médicos falem, não importa o que os aparelhos mostrem. Você vai declarar, em voz alta, meu filho está curado em nome de Jesus. E depois, você vem aqui na igreja e traz a vitória para contar para todo mundo. Entendeu? Luana engoliu em seco. Parecia simples demais. Mas quando olhou nos olhos de André, viu algo que não podia ignorar, uma fé tão real que doía. Eu vou, ela murmurou. Na manhã seguinte, ainda com os olhos inchados de chorar, Luana entrou no quarto do hospital onde Miguel estava. Os monitores bipavam sem parar, os tubos pareciam engolir seu filhinho frágil. Ela se aproximou, tremendo, e colocou a mão na cabecinha dele, ainda quente de febre. Meu filho está curado, ela começou, a voz falhando. Em nome de Jesus, eu declaro que essa doença sai agora. Que os órgãos dele funcionam perfeitamente, que seu cérebro é restaurado, que ele vai acordar e vai correr nos meus braços novamente. As palavras saíram entre lágrimas, mas à medida que falava, uma força estranha enchia seu peito. Era como se cada sílaba fosse um martelo quebrando as correntes do medo. De repente, um dos monitores começou a emitir um som diferente. Um bip contínuo, longo. Luana gelou. Não, Deus, não agora, ela pensou. Mas então, o pequeno Miguel mexeu os dedos. Depois, abriu os olhos, devagar, como se estivesse saindo de um sono profundo. Mãe? Sua vozinha rouca perguntou, confusa. Os enfermeiros correram para o quarto, incrédulos. Os exames que fizeram nas horas seguintes não mostravam mais nenhuma normalidade. A febre tinha sumido. Os sinais vitais, estáveis. Os médicos balançavam a cabeça, sem explicação. Mas Luana sabia.
À noite, ela voltou à Universal, com Miguel no colo, sorridente, cheio de vida. Quando entrou no templo, o povo já estava a louvar a Deus, mas ao vê-la, o coro parou. Alguém gritou, é um milagre, e em segundos, o lugar explodiu em glórias. André, que estava na frente, correu para abraçá-los, os olhos brilhando. Eu não falei? Ele disse, apertando Miguel contra o peito. Deus não falha. E enquanto a multidão cantava e dançava, enquanto mais pessoas se aproximavam para tocar na criança que tinha voltado da beira da morte, André olhou para o altar e agradeceu. Não era sobre ele. Não era sobre Luana. Era sobre um Deus que ainda faz o impossível acontecer, que ainda escolhe templos simples para mostrar seu poder, que ainda usa pessoas comuns para escrever histórias de vitória. Porque na Universal, não é só uma igreja. É um lugar onde a fé ganha vida. Onde o choro vira alegria, o medo vira coragem, e o impossível? Bem, o impossível é só mais um convite para Deus mostrar que Ele é Deus. A notícia do milagre se espalhou como fogo na palha. Ainda antes do culto terminar, celulares vibravam com mensagens de parentes e amigos que tinham ouvido falar daquilo. Alguns, que nem estavam na igreja, chegaram correndo só para ver com os próprios olhos. Uma senhora, dona de um mercadinho no bairro, caiu de joelhos no meio do salão ao reconhecer Miguel. Ela mesma tinha doado parte do dinheiro para o tratamento dele meses antes, quando a família ainda pedia ajuda nas redes sociais. Eu sabia que esse menino não ia morrer. Ela chorava, apertando a mão de Luana. Eu falei pro meu marido, Deus não tira uma criança assim, não. Ele tem um plano. Enquanto isso, do lado de fora do templo, um homem parou o carro no meio da rua ao ver a movimentação. Era Dr. Carlos, o médico que tinha atendido Miguel no hospital e dado o veredicto final. Preparem-se para o pior. Ele entrou hesitante, ainda de terno e com a pasta médica na mão, como se não acreditasse no que os olhos viam. Quando avistou Miguel correndo pelo salão, saudável, rindo, o coração dele quase parou. Isso não é possível, ele murmurou, passando a mão no rosto como se quisesse apagar a cena. Mas estava ali. O menino que ele tinha declarado sem esperanças estava vivo. Não só vivo, saltitando, com as bochechas rosadas, pedindo para o pai comprá-lo um lanche depois da igreja. Doutor, foi Deus. Luana correu até ele, os olhos cheios de lágrimas de gratidão. O Senhor fez tudo o que pôde, mas foi Deus quem o ressuscitou. Dr. Carlos não era um homem de fé. Na verdade, ele até zombava quando pacientes falavam em milagres. Mas naquela noite, com as mãos tremendo, ele se ajoelhou no chão da Universal, sem se importar com quem olhava. E pela primeira vez em anos, ele orou. Não com palavras bonitas, não com teologia. Só com o coração quebrado pedindo perdão por ter duvidado. Se isso é real, então eu preciso conhecer esse Deus, ele sussurrou, enquanto André colocava a mão em seu ombro, sorrindo. Ele estava esperando por você, doutor. Sempre esteve. Os dias seguintes foram um turbilhão. Jornais locais quiseram entrevistar a família, mas André e Luana recuaram. Não é sobre nós, diziam. É sobre o que Deus fez. Se alguém quiser saber, que venha aqui na igreja. Aqui é onde as respostas estão. E foi exatamente o que aconteceu. Pessoas que nunca tinham pisado numa Universal começaram a aparecer. Um casal cuja filha estava em coma há semanas. Um jovem viciado em drogas que a família já tinha dado como perdido. Uma mulher com um câncer terminal que os médicos tinham desistido de tratar. Todos eles ouviam a história de Miguel e pensavam, se Deus fez por eles, pode fazer por mim. E ele fazia. Naquela igreja que muitos criticavam, onde alguns diziam que só tinha gente enganada, o sobrenatural se tornava rotina. Não era mágica. Não era sorte. Era um Deus que, como André sempre dizia, não muda de ideia só porque o mundo duvida dele. Miguel, que antes era só mais uma estatística triste nos corredores do hospital, agora era prova viva de que a fé não é teoria. É algo que se toca, que se vive. Nas tardes de domingo, ele ajudava a arrumar as cadeiras do templo, brincando com as outras crianças que também tinham recebido seus milagres. Às vezes, quando algum visitante desconfiado chegava, ele corria até a pessoa e, com aquele sorriso que já tinha conquistado a igreja toda, falava: Tia, tio, não tenha medo não.
Jesus curou eu. Ele pode curar você também. E assim, entre testemunhos e lágrimas, a Universal daquela cidade pequena se tornou um farol. Não por causa de prédios bonitos ou pastores famosos, mas porque ali, entre paredes simples e pessoas comuns, Deus tinha escolhido mostrar que ainda hoje Ele escreve histórias de ressurreição. Porque milagre não é coisa do passado. É o cartão de visitas de um Deus que não desistiu de nós. E toda vez que as portas daquele templo se abriam, era como se o céu dissesse: ainda tem mais. Sempre tem mais. O menino que carregava a luz. Anos se passaram, e o que era um milagre isolado tornou-se uma corrente. O menino, agora um jovem, não só caminhava como corria pelos campos, pelas ruas, pela vida. Mas o maior sinal não estava em suas pernas, e sim em seu coração. Ele havia aprendido que a cura verdadeira não era apenas física, era a capacidade de olhar nos olhos de quem sofria e dizer, sem palavras: Deus não esqueceu de você. Certa tarde, uma mulher entrou na igreja arrastando não apenas uma doença no corpo, mas uma ferida na alma, a perda do filho. Quando o jovem se aproximou, ela desviou o olhar, cética. Milagres são para os outros, pensou. Mas ele apenas sentou ao seu lado e contou sua própria história não como um troféu, mas como uma ponte. Eu também achei que era tarde. Mas Deus gosta de chegar quando a gente já desistiu. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Apenas silêncio, lágrimas e, depois, um suspiro profundo daquela mãe, como se algo dentro dela começasse a sarar. Porque o milagre final não foi só o menino andar, mas a igreja inteira aprender a enxergar que Deus não distribui curas como prêmios, mas como sementes. Algumas brotam rápido ou outras demoram. Mas nenhuma é plantada em vão. Reflexão final. A vida nos ensina que milagres não são interrupções da natureza, mas revelações da graça. O menino da história nunca soube explicar como suas pernas voltaram a funcionar, apenas quem assegurou quando ele caiu. E talvez essa seja a lição: a fé não é a certeza de que Deus vai mudar nossa história, mas a confiança de que Ele está nela, mesmo quando a gente não vê. Hoje, naquela cidade pequena, ainda se conta que, nas noites de tempestade, quando o vento balança as portas da Universal, parece que alguém sussurra: ainda tem mais. Porque Deus não faz milagres para serem arquivados, Ele os faz para serem vividos, compartilhados e, acima de tudo, acreditados. Lição de vida. O maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando escolhemos ser, como aquele menino, portadores de uma luz que não é nossa, mas que nos foi confiada para iluminar o caminho de quem ainda tropeça no escuro.